Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ver aqui se nós buscamos a interpretação aqui do conteúdo trabalho de expansão, trabalho de expansão. Continuando a leitura, de certa forma, do livro, na parte do Caster. Isso está em Caster ou em outros livros de química, né? De química ou física. Trabalho de expansão. Podemos imaginar o seguinte sistema. Esse sistema vai ser só em duas dimensões, mas podemos imaginar ele para 3, para 4 dimensões, por assim dizer. Estou brincando quando eu falo 4 dimensões, mas vamos lá para as duas dimensões. Temos aqui duas situações. Dentro desse cilindro, nós vamos ter um gás, um determinado gás. Um gás qualquer, um gás genérico. E para esse gás nós vamos ter dois suportes. Aqui são os suportes para o gás. Esse suporte vai dificultar a subida dessa pequena barra. Essa barra também ela vai impedir com que o gás se disperse para outros cantos. Como eu estou falando que é um gás, na figura 1, né? Situação A e a situação A. Por ser um gás, logicamente nós vamos ter aquelas propriedades: pressão, temperatura e volume. Admitamos que pressão e volume possa mudar e nós faremos o experimento em, um, em uma temperatura constante, ou seja, temperatura constante ela não vai ser alterada. Nesse gás, para nós podermos medir a atuação da força de colisão entre as partículas, que como é um gás, as partículas estão colidindo com enormes rapidez. E essa colisão entre as partículas produz uma determinada força. Nós colocaremos uma massa suficientemente leve, nesse caso, um bloco de massa M. Viu? A massa desse bloco muito pequena, para facilitar a medição das colisões entre as partículas. Como é um gás, né? Então vamos admitir isso.
como se as partículas ficassem em movimentos. Seria mais ou menos o movimento das partículas gasosas. Então, isso é na situação A. Na situação B, nós admitimos a retirada dessas primeiras pisilhas. Em que, após a retirada das pisilhas, a colisão entre as partículas, a colisão das partículas gasosas produz tal força que consegue arribar o bloco de massa M. Então nós vamos ter uma nova pressão, né? Uma pressão 2 com volume 2. A temperatura não vai alterar porque não foi feito uma troca de ambiente. A temperatura não vai se alterar porque não foi feita uma troca de ambiente. Aqui é o gás. Bem, o fato das colisões das partículas gasosas poder levantar um bloco de massa, nós vamos ter o que nós chamamos de trabalho. Nós vamos ter o que nós chamamos de trabalho de expansão, porque as vizinhanças estavam na situação A e passaram para a situação B, em que a massa foi levemente levantada pela atuação do gás, ou seja, as vizinhanças foram alteradas pela elevação do gás, pela colisão gasosa, pela colisão dos gases, né? A colisão dos gases produziu uma força capaz de levantar essa superfície, o bloco M. Graficamente, também nós temos isso. Sendo que P0 vai estar indicando a pressão inicial, ou P1, vai indicarmos a nossa pressão inicial. Não, vamos indicar aqui a pressão em P0. Vou fazer aqui esse gráfico porque ele vai dar trabalho. Vem aqui. Um gráfico maior. Gráfico de responsa.
inicialmente, podemos dizer que volume 1 e o volume 2. Lembrando que o volume 1 é o volume mais próximo da origem. Geralmente a origem é o zero para o eixo X. Para o eixo X, geralmente a origem é o zero. Vai depender do experimento, para ser bem sincero. Então, você tem um volume um pouco acima da origem e que no trabalho de expansão nós vamos ter um volume maior. Nós vamos ter um volume maior. E a pressão nesse caso, para o trabalho de expansão, necessariamente nós vamos ter uma situação em que a pressão é uma pressão forte, pressão é uma pressão bastante forte. É como se você estivesse segurando uma seringa e pressionando aquela seringa. E a pressão 2, uma pressão um pouco mais fraca que a pressão 2. Pagar bem aquecido. De novo. E a pressão 2 um pouco mais fraca que a pressão 1. Por isso, pela a lei dos gases ideais, nós vamos ter que P1 V1 é igual a P2 V2. Em outras palavras, nós vamos ter a pressão inversamente proporcional ao volume. Nós vamos ter a pressão inversamente proporcional ao volume. Ponto. Graficamente, nós vamos ter aproximadamente isso. Nós vamos ter um trabalho de expansão em que as pressões ou as pressões do recipiente vão diminuir, as pressões do recipiente vão diminuir e o volume vai aumentar, conforme a figura aqui, conforme nós explicamos. Isso vai acontecer por causa das colisões que ocorrem entre as partículas. E isso vai acontecer por causa das colisões que ocorrem entre as partículas. Isso vai acontecer por causa das colisões que ocorrem entre as partículas. É interessante que podemos sim medir o intervalo ou o trabalho de expansão que o trabalho de expansão que a alteração dessas duas pressões vai ter, chamando
podemos chamar o intervalo entre as pressões, esse pequeno intervalo aqui, ó. Este pequeno intervalo ele vai gerar, podemos chamar ele de P0. Podemos chamar ele de P0. Sendo que para identificar o trabalho de expansão nós vamos ter que W é igual a P0 vezes a variação dos volumes. Vezes a variação dos volumes. Mas por que dessa forma? Nós temos que entender o que é realmente pressão, né? Baixa aqui para explicar da onde é que veio essa nova forma. Vou fazer aqui de novo o desenho. Pode ser graficamente, né, o desenho. Volume 1, volume 2. Volume 1, volume 2. Pressão 1, pressão 2. E aqui nós temos o que nós chamamos de P0. Pela definição de pressão, nós temos que pressão é igual a força vezes uma determinada área. Essa é a definição de pressão que nós temos. Então, consequentemente, se nós temos que força é igual a pressão vezes a área. Quem é uma área em uma figura nesse modelo? Lembrando que aqui é uma figura, podemos considerar um losango, um retângulo, desculpa, podemos considerar um retângulo. E a área do gás, quem é a área, será L vezes a altura. E essa é a determinação da área de uma figura em 2D. Logicamente, se a superfície dessa figura fosse um quadrado, nós iríamos ter que a área seria elevada ao quadrado. Bem, nesse caso bem aqui, nós temos que a área é igual a H vezes L. Que para a nossa figura, H vezes L simplesmente é o volume. H vezes L simplesmente é o volume. Geralmente o volume é em centímetros cúbicos. No nosso caso aqui nós desenhamos uma figura 2D, então por isso, viu? Continuando aqui. Se nós temos a força
lá para o Isaac Newton, que trabalho é a força em movimento, então nós temos que F é igual a W. E temos que P0, que é o trabalho resultante. Aqui, ó, que é a pressão resultante nesses dois intervalos, que é a P1 menos IP2, P1 e P2. A relação entre elas, o intervalo entre elas, nós vamos obter o nosso P0. E para calcular o que nós chamamos de trabalho é V2 menos V1. Essa é a relação de trabalho de expansão. Também nós podemos verificar por outra forma, né? Em que, olhando lá pela figura, pela definição de Isaac Newton, trabalho é força em movimento. Então nós temos aqui, né, o nosso encolho, em que ele vai ter as duas massas. Massa 1, aqui ó, os gases em colisão. E aqui vai ser a massa 2. As pisilhas M, M. Aqui os gases em colisão. Se eu quisesse medir o trabalho que é feito dessas barras sobre a massa, nós iríamos ter que trabalho é massa vezes gravidade vezes altura. Massa vezes gravidade vezes altura. Que novamente gravidade vezes a massa, gravidade vezes a altura, vezes a massa, nós podemos estar representando por pressão vezes a área, que a altura vai estar auxiliando nessa área, né? E novamente nós teríamos que pressão é igual a volume 2 vezes volume 1. Esse é o trabalho de expansão. O trabalho de expansão é um tema bastante interessante, porque é através dele que
que nós tocamos, tocamos os pneus dos carros através das alavancas. No caso ali é mais líquidos, né? Não propriamente gases. Mas se utiliza desse mesmo princípio. Então, pessoal, já agradeço, mas ainda tem outro detalhe a ser feito. Esse trabalho, se ele é feito se esse trabalho é feito se esse trabalho é feito em um estágio, ele vai se utilizar dessa fórmula aqui. Se o trabalho for feito em um único estágio, ele pode ser feito, calculado dessa forma. É o chamado trabalho irreversível. O trabalho irreversível é aquele trabalho que é feito somente em um estágio. Esse é o trabalho irreversível, que é o trabalho que é feito em um único estágio. Mas se por acaso o trabalho for feito em vários estágios, então nós vamos ter várias contribuições. Nós vamos ter vários intervalos de contribuições. Vamos ter vários trabalhos de contribuição, né? E também nós vamos ter várias pressões diferentes com vários volumes diferentes. Consequentemente, nós vamos ter diferentes intervalos de trabalho. Quando se tem essa situação, o trabalho de expansão vai ser determinado por P0 e as várias contribuições do volume. Essas várias contribuições do volume é representado por uma derivada. E quando nós buscamos saber a área dessa derivada, nós vamos ter bem aqui, ó. V2 menos V1. Para situações em que vai acontecer em vários estágios. Também tem que ser um trabalho que se diga infinitesimal, um trabalho altamente pequeno que se faz para obter
para obter o que nós chamamos de trabalho reversível. Então, nós temos aqui, né, que são os trabalhos irreversíveis, e nessa outra situação nós temos os trabalhos reversíveis. Na natureza, geralmente só ocorrem trabalhos irreversíveis. Dificilmente vai acontecer um trabalho reversível. Porque dificilmente ocorre um processo químico com várias etapas. Geralmente os processos são rápidos e abruptos, são bastante firmes. Mas é possível obter em situações ideais trabalhos reversíveis. Lembrando que os trabalhos reversíveis para os gases tem que considerar também que não ocorra atrito entre as partes estudadas, entre o entulho e as paredes dos recipientes, para que não se perca a energia. Isso é bastante interessante, que uma das formas que se estuda para a redução de atritos é através dos óleos. É o que acontece geralmente nos motores de combustão. Os motores de combustão tem lá alguns tipo rodanos. Tem um pistão, né? É pistão mesmo. E que aquele pistão vai funcionar com a explosão do motor. Só que isso só acontece se o motor tiver lubrificado. Se o motor não tiver lubrificado, nós vamos ter o pistão não vai rodar direito dentro do carro e acaba por subaquecer as paredes do motor, e desta forma o motor pode chegar até a explodir. Obrigado por tudo. Qualquer coisa estamos aí.